videoaula, mais uma semana de aprendizado. E essa semana nós vamos falar sobre números inteiros. Vai ser uma revisão de números inteiros, a sua introdução, a sua apresentação na reta numérica, o seu oposto simétrico e o seu módulo. E nós vamos iniciar falando quem são os números inteiros. Os números inteiros, eles são todos os números positivos, os números negativos e o zero, tá? E ele é representado pela letra Z, que vem da palavra alemã Zähler, e aí ele vem desde lá dos números negativos, passa pelo zero e vai para os números positivos. Mas vamos falar quem são esses números negativos. Os números negativos, eles são muito presentes na vida da gente. Primeiro, porque nós medimos a temperatura toda vez que ela é abaixo de zero, ou seja, que está frio, muito frio, a gente fala que o número é negativo. O exemplo que ele dá aqui é numa cidade de Santa Catarina, que a temperatura chegou a menos 6,8 graus Celsius no ano de 2013, lá em Urupema, em Santa Catarina. E também quando nós vamos relacionar a dinheiro, a valor monetário. Por que valor monetário, professora? Porque toda vez que a gente está devendo, a gente está negativado. O exemplo que ele dá bem aqui é que ele tinha R$5 na sua carteira, só que você perdeu a aposta para um amigo e ficou devendo R$8. O que você vai fazer? Você vai pagar a sua aposta, mas só que você só tem R$5. Então você pega esses 5, paga ao seu amigo a aposta, mas fica devendo, ou seja, com um saldo devedor de menos R$3. Então, os números negativos podem ser representados dessa forma. Voltamos ao conjunto Z. O conjunto Z, que é o dos números inteiros, ele vem desde a parte negativa, passa pelo zero e vai para a parte positiva. Mas, professora, quem são os números negativos e quem são os números positivos? Os números negativos, eles vêm sempre com o sinal de menos na frente, e os números positivos, eles podem vir com sinal de mais ou não vir com sinal nenhum, tá? E o zero, professora? Ele é negativo ou ele é positivo? O zero, gente, ele é um número neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Vamos representar na reta numérica. A reta numérica, como eu disse para vocês, ela também ela é representada por infinitamente, ou seja, tanto os números negativos como os positivos são infinitos, por isso que nós temos uma setinha tanto de um lado para o outro. Ela tem a representação no meio, é o zero, que separa o que é positivo do que é negativo. Na parte esquerda, a gente representa os números negativos e na parte direita, os números positivos. O zero sempre fica no meio. Analisando a reta numérica, nós podemos dizer o que é simétrico ou oposto. Simétrico ou oposto quer dizer o contrário. Então, simétrico também é o contrário. E aí nós temos a nossa representação na reta numérica dos números. Quem seria o oposto de menos 1? 1. Quem é o oposto de menos 2? 2. Quem é o oposto de menos 3? 3. Quem é o oposto de menos 4? 4. E quem é o oposto de menos 10? 10 e daí por diante. Então, simétrico ou oposto quer dizer o contrário. Eu tenho um número e quero saber
Quem é o contrário dele? O valor contrário dele. Se ele é positivo, passa a ser negativo. E se ele é negativo, passa a ser positivo. Módulo ou valor absoluto. Toda vez que eu relaciono módulo ou valor absoluto, quer dizer que eu quero saber qual a distância esse número está do ponto zero. E se eu falo em distância, quer dizer que esse número não vai ser nem positivo e nem negativo. Exemplo, módulo de 2. 2 eu sei que é positivo. Lembrando que módulo estará entre essas duas barras, eu tiro o número das duas barras e só coloco ele, não tem nenhum sinal. Módulo de menos 3. Módulo de menos 3 é 3. Por quê? Porque eu vou tirar o número de dentro da barra sem sinal nenhum. Por quê? Em distância não existe sinal positivo e nem negativo representado. Isso é módulo ou valor absoluto. Vamos voltar à parte de temperaturas. Quando eu falo em temperaturas e números, quer dizer positivos e negativos, claro, quer dizer toda temperatura quando ela está fria, eu me relaciono a um número negativo. A mulher está ali falando assim, o cara está ali falando assim, aqui a temperatura está 10 graus negativo, ou seja, menos 10. A senhora fala assim, aqui a temperatura está 10 graus positivos. Positivo quer dizer quente, ou seja, está mais quente do que lá onde estava o homem. Vamos a alguns exemplos. A temperatura na maioria dos países é medida em graus Celsius. Existem alguns países que são muito frios, como Islândia, com temperatura que chega a menos 40 graus Celsius, Mongólia, com a temperatura que chega a menos 20 graus Celsius, Canadá, que chegará a apresentar de noite temperatura de menos 39 graus Celsius, Groenlândia, com a temperatura de menos 9 graus Celsius. E ele fala assim, organize todas as temperaturas numa reta numérica e indique quais países é o menos frio e qual é o mais frio. Então, aqui nós temos a reta numérica. Lembrando que a nossa reta numérica pode ser tanto horizontal como vertical, tá? Nós temos o ponto zero, eu não botei ali os positivos. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma temperatura positiva ali. E coloquei as temperaturas relacionadas a lá. Quando eu coloco a temperatura, eu coloco menos 9, a Groenlândia, porque o problema falou. Menos 20, a Mongólia. Menos 39, o Canadá. Menos 40, a Islândia. E aí, eu vou analisar quem é o mais frio e quem é o mais quente. Quando eu analiso, quanto mais longe do zero, mais frio se encontra o país. Então, ó, a Groenlândia, com menos 9 graus Celsius, ela está muito mais quente do que a Islândia. Por quê? Porque a Islândia está muito mais longe do zero do que a Groenlândia. Então, o país mais quente seria a Groenlândia e o outro é a Islândia. Outro exemplo, ele fala bem assim, o freezer de uma geladeira é o compartimento utilizado para gelar alimentos e bebidas em um ritmo mais acelerado. Muitas pessoas utilizam esse compartimento para congelar alimentos, aumentando assim a durabilidade deles. Em uma geladeira, o freezer diminuiu a temperatura dos alimentos em 2 graus Celsius por hora. Se um alimento se encontra a 10 graus Celsius, foi guardado nesse freezer, determine qual a temperatura do alimento após 4 horas. Então, ó, primeira coisa, nós vamos organizar as ideias. Vamos fazer a nossa reta
numérica e vamos falar. O nosso ponto de partida seria o 10 graus Celsius, certo? Seria o nosso início, tá? Desse alimento, do congelamento desse alimento. Ele iniciou com 10 graus Celsius. Uma hora depois, ele vai cair 2 graus a temperatura. Então, de 10 ele vai cair e vai virar 8. Daqui uma hora ele vai cair mais 10. De 8 vai cair mais 10, não, vai cair mais 2. De 8 vai virar 6. Depois vai cair mais 2. De 6 vai virar 4. E mais outra vez, porque caiu 4 horas, né, de congelamento, esse alimento vai cair de 4 para 2, fazendo assim o fim desse congelamento. Ou seja, qual é a temperatura que esse alimento que entrou com 10 ficou? Se a gente fizer uma tabelinha, a gente vai notar que depois de 4 horas, porque eu tive 4 avanços, ó, 1, 2, 3, 4 avanços, ele vai estar a 2 graus de temperatura. Obrigado por assistir o nosso vídeo e se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as suas notificações.